Vídeo de hoje do canal do Nicola repleto de informações. Quero te contar sobre o São Paulo que deu um passo importantíssimo rumo ao título do Campeonato Brasileiro. Tem também detalhes do empate do Flamengo e pedidos da torcida rubro-negra pela demissão de Rogério Ceni. Vou falar ainda da vitória do Galo, que ultrapassou o Flamengo na tabela de classificação. Tem novidades sobre a Amazon, cada vez mais sorte dentro do futebol brasileiro. Para completar, te atualizo sobre a situação de Borja. Será que ele vai mesmo voltar para o Júnior Barranquilla? E por último, o BKSS, técnico argentino, pretendido por vários clubes brasileiros, está livre no mercado. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótimo domingo para todos vocês. E antes de passar as informações, só pedir para vocês se inscreverem no canal, apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Também queria contar que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, o aplicativo mais legal que existe no mercado sobre futebol. Com o OneFootball você vai ficar por dentro de absolutamente tudo que está rolando. Vai receber notificações no seu telefone de graça sobre as principais notícias do dia. Indique também para o OneFootball o seu time do coração para não perder informação nenhuma, beleza? Ah, tem uma coisa importante sobre o OneFootball. Ele se transformou no Brasil na casa dos campeonatos alemão e francês. Se você quiser assistir a esses dois campeonatos sem gastar qualquer centavo, é só baixar o OneFootball. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link. Você vai clicar lá, baixar no seu celular, serve para qualquer modelo, não vai gastar qualquer centavo. Tenho certeza que você vai curtir. Bora começar o vídeo falando sobre BKSS, técnico argentino de 40 anos de idade, que já foi procurado nas últimas semanas, nos últimos meses por Palmeiras, Atlético Paranaense e Santos. E a novidade desse sábado é que ele anunciou que não ficará no Racing para a próxima temporada. Vai fazer só mais 3 jogos, assim que a participação do time no torneio Diego Armando Maradona, um torneio criado para completar o calendário. Assim que a participação terminar, ele se manda do Racing. Vai seguir o exemplo ou vai seguir o caminho do Diego Milito, que é o dirigente de futebol do Racing. Há uma relação muito boa entre os dois, entre o técnico e o dirigente. Uma série de questões políticas ajudam na tomada dessa decisão. O técnico que foi contratado nessa temporada só atuou, só comandou o clube por 26 partidas. Ele disse de forma bem emocionada sobre a saída dele e disse o seguinte, abre aspas, decidimos com a comissão técnica que vamos encerrar uma vez que acabe o torneio. Com todo a dor, porque tínhamos um projeto muito lindo, amaria seguir, às vezes se deve guiar mais pelo desejo que pela razão, mas não é o meu caso, fecha aspas. A partir de agora, com o BKSS livre no mercado, abrem-se as possibilidades para ele vir trabalhar no futebol brasileiro, reeditando o caminho de outros argentinos que já estiveram ou estão por aqui. O Kudê já esteve, já foi embora, e o Jorge Sampaoli é o técnico do Galo. Bora falar agora sobre Miguel Ángel Borja e atualizar sobre o que há de verdade na notícia de que Palmeiras e Júnior Barranquilla já se acertaram para um novo empréstimo do Borja por uma temporada. Informação que foi divulgada ao longo de todo o sábado. Antes de gravar o vídeo, conversei com um representante do Borja, o cara que cuida da carreira do jogador, e ele me assegurou que ainda não tem nada fechado. É uma possibilidade, é algo que vem sendo discutido, mas existem alguns detalhes que ainda precisam ser amarrados. Palmeiras condicionou o empréstimo do Borja a 3 situações. A primeira delas, a prorrogação do contrato do jogador com o Palmeiras. O vínculo termina em dezembro de 2021, ou seja, apenas 1 ano para o fim do contrato. É uma forma de o Palmeiras não correr o risco de perder o jogador de graça. Outra situação, Palmeiras exige que o Júnior Barranquilla devolva o jogador assim que o Palmeiras quiser. Então, se pintou um problema com o centroavante do Palmeiras e o Palmeiras precisar utilizar o Borja, o Palmeiras comunica o Júnior Barranquilla que é obrigado a devolver. Terceiro ponto também importante, se pintar uma proposta, independentemente do mês, independentemente da situação do Júnior Barranquilla na Colômbia, vão restar 2 possibilidades ao Júnior, ou cobrir essa oferta ou perder o jogador imediatamente. O Júnior já concordou com esses 3 itens e a partir daí a negociação deve avançar, mas, repito, de acordo com uma pessoa próxima do Borja, por conta das festas de Natal, essa decisão deve ficar para os próximos dias, com grande chance de acontecer o negócio. Essa pessoa também me contou que o Borja tinha outras possibilidades na América do Sul, mas por ser torcedor do Júnior Barranquilla e por se reencontrar ou sonhar com a possibilidade de jogar na seleção colombiana, ele vai preferir ficar no clube onde disputou 36 jogos e marcou 20 gols na temporada de 2020. Nos últimos 13 jogos foram 12 gols marcados, de fato foi muito bem por lá.
Quero falar agora sobre o Atlético Mineiro, que virou segundo colocado no Campeonato Brasileiro, depois de vencer o Curitiba por 2-0 na tarde desse sábado no Mineirão. Não foi um jogo dos sonhos para o torcedor do Galo. O Atlético fez um primeiro tempo muito ruim, com enormes dificuldades, sem capacidade de criação, pouca infiltração, nem parecia um time comandado por Jorge Sampaoli. Veio o segundo tempo e o Johan marcou um golaço, abrindo o caminho para a vitória. Pouco depois, no primeiro toque na bola do Sacha, ele marcou o 2-0, que definiu os triunfo. Triunfo importantíssimo porque levou o Galo para 49 pontos, mesma pontuação do Flamengo. O Atlético leva vantagem pelo número de vitórias, tem uma vitória a mais do que o Flamengo, embora tenha também um jogo a mais do que o rubro-negro. Queria te contar também que durante esse jogo contra o Curitiba, o Zarate acabou saindo machucado, ele teve dores na coxa esquerda e vai ser melhor avaliado na reapresentação do time. Everson, goleiro que é muito cornetado por alguns torcedores do Galo, fez uma defesaça no finalzinho da partida para evitar um placar mais apertado. E por último, mas não menos importante, queria chamar atenção para toda a dificuldade que o Sampaoli tem encontrado, especialmente depois que o Atlético passou a ter apenas o Campeonato Brasileiro. Eu imaginei que com tempo para treinar, para trabalhar os jogadores, o Atlético evoluiria. Não tem sido assim. O time tem esbarrado em maus resultados. Por exemplo, ele venceu essa partida, havia perdido a última, havia vencido a penúltima, havia empatado a antepenúltima. Havia vencido o jogo anterior e empatado o outro. Essa sequência sem vitórias consecutivas faz com que o Galo hoje esteja a 7 pontos do líder São Paulo. Os dois têm o mesmo número de jogos. Bora trazer novidade importante. A Amazon, principal empresa do mundo no seu segmento e responsável por um faturamento extraordinário durante a época da pandemia, decidiu entrar de vez no futebol brasileiro. Há algum tempo que ela namora essa possibilidade. Você vai lembrar que existiram negociações entre Flamengo e Amazon para o patrocínio Master, acabou não rolando. Teve muita gente especulando que a Amazon também poderia comprar os name rights do estádio do Corinthians, outra coisa que não funcionou. A Amazon também esteve ligada em especulações a respeito da compra do Canindé, estádio da minha Portuguesa, também não vai andar. Mas aos pouquinhos a gente já começa a perceber os primeiros movimentos da Amazon. Um deles foi visto nesse sábado durante a final do Campeonato Paulista Sub-20, que teve Palmeiras e Corinthians com transmissão da Twitch TV, uma das empresas da Amazon. A Amazon é dona da Twitch TV e, graças a um acordo com a Federação Paulista, fez a transmissão do jogo absolutamente de graça. Nesse domingo, já pelo Campeonato Brasileiro, a gente vai poder assistir também pela Twitch TV a Atlético Paranaense e Vasco. E a Amazon testando, tateando os direitos de transmissão do futebol nacional. Empresa que tem também a intenção de comprar os direitos de transmissão da Copa América de 2021. Quem está mais ligado nos movimentos vai lembrar que a Amazon fez um levantamento, fez um documentário bem legal chamado Tudo ou Nada, em que ela teve acesso aos bastidores da seleção brasileira durante a disputa da última Copa América em 2019, vencida pela seleção de Tite. Bora falar agora sobre o Flamengo, que só empatou em 0-0 com o Fortaleza no Castelão, para desespero de muito torcedor rubro-negro. Acredite, tem flamenguista querendo a demissão de Rogério Ceni. Alguns não tão exaltados chegam a compará-lo com o Domenech Torrent, falando que o espanhol tem um trabalho melhor do que o do Rogério Ceni. O Rogério assumiu o Flamengo há 10 partidas, são 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Porém, nessa sequência já são 2 eliminações na Copa do Brasil para o São Paulo e na Libertadores da América diante do Racing, logo no primeiro mata-mata, oitavas de final, algo que ainda não foi bem digerido pelo torcedor. Com esse empate contra o Fortaleza, o Flamengo permitiu que o São Paulo abrisse 7 pontos de diferença. E a partir de agora o Flamengo não depende mais só dele, como o Flá tem um jogo a menos, se tivesse vencido, se manteria a 5 pontos do São Paulo, vencendo esse jogo a menos, diminuiria para 2 pontos e poderia vencer o São Paulo na última rodada do campeonato no Morumbi para assegurar o título. Com esse tropeço diante do Fortaleza, não existe mais essa possibilidade, o Flamengo vai ter de torcer por pelo menos um tropeço do São Paulo, isso se o Flamengo desembestar a ganhar, algo que não vem sendo ou não vem acontecendo com grande frequência. Queria contar para você que o Flamengo contra o Fortaleza foi um time extremamente previsível, lento, de pouca intensidade. A impressão que eu tive assistindo ao jogo foi de que os caras exageraram na ceia de Natal e foram para o jogo sem a menor condição física. Vários atletas deixaram a desejar. O Everton Ribeiro, por exemplo, não fez bom jogo. Pedro até cavou um pênalti que ele bateu, mas acabou escorregando, tocou com os 2 pés na bola, o esquerdo e o direito, e o árbitro acabou anulando o gol do pênalti. A bola até entra, passa pelo Felipe Alves, mas o gol foi anulado. 2 pontos que podem custar muito caro. O
Flamengo que inclusive caiu da segunda para a terceira colocação na tabela de classificação, tem os mesmos 49 pontos do Galo, com um jogo a menos, mas perde nos critérios de desempate por ter uma vitória a menos. Por último, mas não menos importante, quero te dizer que o Rogério Ceni reconheceu a fase ruim do time, mas não aceitou jogar a toalha. Disse que o Flamengo ainda está na disputa pelo título, mesmo com esses 7 pontos de desvantagem. Se vencer o Grêmio na partida a menos, diminui a vantagem para 4. E só para completar de vez, queria contar sobre os 5 próximos jogos do Flamengo. Fluminense e Ceará em casa, ambos como mandante. Jogo contra o Fluminense só no dia 6 de janeiro. Depois visita o Goiás, recebe mais uma vez o Palmeiras e vai a Curitiba enfrentar o Atlético Paranaense. Se quiser brigar pelo título, vai ter de vencer todas essas partidas. Ah, ficou faltando a parte mais importante, perguntar para você que é torcedor rubro-negro, use o espaço para comentários para dizer se você é a favor ou não da demissão de Rogério Ceni, se é precipitado, se ele está devendo, deixe sua opinião, estou bem curioso para saber. Bora fechar o vídeo falando sobre o São Paulo, que parece estar cada vez mais próximo do título do Campeonato Brasileiro. Vitória fundamental contra o Fluminense 2-1 no Rio de Janeiro na noite desse sábado. São Paulo abriu o placar com o Brenner, tomou o gol de empate com o Fred. Fred se aproveitou de um erro na saída de bola do Sara, mas o mesmo Brenner apareceu para marcar pela 22ª vez na temporada. Ele definiu a vitória do tricolor por 2-1. Curiosidade, o Brenner marcou seu 5º gol no Maracanã somente nessa temporada. Foram 3 no Flamengo e mais 2 contra o Fluminense. O senhor Maracanã garantiu 3 pontos fundamentais ao São Paulo, que se isolou ainda mais na liderança do campeonato. São 56 pontos conquistados, 7 de vantagem para o Atlético, os mesmos 7 de vantagem para o Flamengo. Tem um jogo a mais do que o Fla, mesmo número de partidas em relação ao Atlético Mineiro. Estava fazendo umas contas para saber quantos pontos mais o São Paulo precisa para garantir matematicamente esse título. Em geral, de acordo com os estudiosos, o time que conquista 73 pontos assegura o título do Campeonato Brasileiro. Essa pontuação garantiria título em todas as edições do Campeonato Brasileiro por pontos corridos com 20 times, exceção a temporada passada, que foi uma temporada completamente atípica. Então vamos trabalhar com esses 73 pontos. Se o São Paulo hoje tem 56, a gente está falando de 17 pontos que precisam ser conquistados em 11 rodadas ainda por disputar. Ou seja, 17 dos 33 pontos. Se o São Paulo vencer, por exemplo, 6 jogos desses 11, chega a 18 pontos, bate os 73 pontos, chega até a 74 e deve ser suficiente para a conquista do título. A coisa está bem encaminhada, especialmente porque o São Paulo tem conseguido mostrar regularidade. Outro dia perdeu para o Corinthians sem jogar nada, se recuperou fazendo 3-0 contra o Atlético Mineiro e agora nova vitória fora de casa contra um Fluminense que estacionou na 7ª colocação, 40 pontos conquistados, ainda não venceu sob o comando do Marcão, são 2 derrotas e um empate. Próximo jogo contra o Flamengo no dia 6. Separei uma frase do Fernando Diniz para falar um pouquinho sobre o momento do time. Ele disse o seguinte, abre aspas, a gente não se apega aos 7 pontos de vantagem. O importante é que o time está cada vez mais maduro. Só que o campeonato é muito difícil e tem várias rodadas ainda. Então é o Fernando Diniz pregando ou alentando sobre a possibilidade de reversão dessa situação da liderança e muito focado já no jogo de quarta-feira. O São Paulo volta a campo no Morumbi na próxima quarta-feira, quando decide vaga nas finais da Copa do Brasil. O confronto de ida da semifinal contra o Grêmio terminou com vitória do time gaúcho por 1-0 no Rio Grande do Sul. São Paulo precisa vencer por 2 gols de diferença para passar a próxima fase. Se vencer por 1 gol de diferença, independentemente do placar, 1-0, 2-1, 3-2, decisão vai para os pênaltis. Deixe nos comentários seu palpite para o jogo da próxima quarta-feira. Combinado? Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, não se inscreveu ainda? Então resolve o problema agora mesmo, é só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Para fechar, queria convidar você a participar da live aberta para todos os inscritos do canal a partir das 8 horas da noite. É aquela live de domingo em que você pergunta e eu respondo aquilo que eu não souber responder. Estou com o WhatsApp aberto e vou mandando para as minhas fontes. Combinado? Live para membros marcada para 7h30, a live aberta para todo mundo a partir das 8 da noite. Espero todos vocês. Até lá, tchau, tchau!